Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô. E a entrevistada dessa noite é uma atleta de alta performance, a Débora Rampazzo, famosa Louca que Corre, que além de atleta, também é esposa e mãe de 2 filhos. Débora, seja muito bem-vinda ao Fala aí, Jô. Muito obrigada, prazer imenso estar aqui com vocês. E é um prazer aí contar a minha história para todo mundo. Débora, vamos começar pelo início, né? Por que você começou a correr e há quanto tempo você corre? Bom, eu corro há 5 anos aproximadamente. Eu comecei a correr depois que eu tive meus 2 filhos. Hoje eles estão com 8 e 10 anos. Eu comecei a correr, na verdade, como uma forma de lazer, de saúde, de bem-estar. Uma motivação que eu tinha para poder encontrar com umas amigas, para ter um momento só meu mesmo. E foi depois que meus filhos já estavam com de 3 a 4 anos, o menor, que eu resolvi fazer alguma coisa diferente na minha vida. Você já conquistou mais de 40 pódios. Como é a sua rotina de treinamento hoje? Então, quando eu comecei a correr, na verdade, eu corria mais para brincar, para me divertir. Como eu falei, como um momento de lazer mesmo, né? E só que daí a corrida virou uma paixão na minha vida. E aí eu comecei a me desenvolver muito rápido e a criar um gosto realmente pela corrida. E comecei a treinar mais sério. Foi quando eu entrei numa assessoria de corrida, que é a assessoria onde eu treino hoje, que chama Glaucio Campos Assessoria, que eu estou há 5 anos. E aí eu comecei a me desenvolver realmente como atleta, né? E aí eu fui ganhando performance, fui tendo um pouco mais de desenvolvimento atlético. Foi quando eu comecei a querer treinar sério e a ter realmente uma rotina de treino na minha vida. E aí foi quando realmente as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu comecei a ter rotinas mais específicas, eu comecei a ter mais disciplina, eu comecei a colocar realmente a corrida uma coisa um pouco mais séria. E aí saiu um pouco daquela parte só de lazer e entrou realmente a parte atlética, uma parte mais profissional. Né? Hoje eu corro como amadora, mas a gente treina como se fosse profissional. Mas eu digo que a corrida ela me encantou de uma certa forma, né? Que fez com que eu realmente me profissionalizasse nisso. E esses 40 pódios que você já conquistou, foram muitas vitórias? Aonde foram? Aqui em São Paulo, pelo Brasil, pelo mundo? Como que foi como são essas vitórias e esses pódios todos? Então, começou meio que de repente, né? Eu comecei a correr, eu não esperava isso, não era esse o meu objetivo principal. Meu objetivo principal, na verdade, era me distrair e curtir a corrida. Só que quando eu comecei a correr, e aí quando eu tive meu primeiro pódio, foi uma coisa muito surpresa, porque eu não esperava, né? E acho que foi os pódios mais felizes que eu tive, porque foi quando eu realmente percebi o quanto eu era capaz, né? Sem fazer força, na verdade. Então, foi inesperado. Foi uma vez que eu fui uma corrida que chamava Meia de Sampa, uma corrida que chama Meia de Sampa, que é uma meia maratona que tem aqui em São Paulo, e tem a distância de 5 km também. E quando eu nem percebi, assim, eu já estava sendo acompanhada pela moto, né, que eles acompanham. E aí eu passei aquela faixa, né, e foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, né. Foi uma sensação de superação, de conquista, de poder. E aí eu acho que foi a transformação mesmo que eu tive, que foi toda aquela fase que eu tive de mãe, né, de passar muito tempo me dedicando aos meus filhos. A gente quando é mãe, né, a gente se dedica muito aos filhos, a gente fica muito tempo em casa, que é uma fase que você acha que você tem que passar por isso mesmo, né? É importante para a criança até você dar esse amor todo a ela, né? Mas muitas mulheres passam, né, o que eu passei ou passaram o que eu passei. E tem muita dificuldade de retomar a vida, né? Retomar, às vezes, o seu corpo, retomar a rotina social, às vezes, de conseguir sair e conseguir fazer isso tudo, né? E aí ela vai perdendo um pouco aquela credibilidade que ela tinha, ela vai perdendo um pouco, às vezes, a autoestima que ela tem por conta do corpo, por conta de outros fatores que a vida, que a maternidade
traz pra gente, né? Então eu acho que a corrida, ela, e principalmente quando eu peguei, no meu caso, quando eu peguei o pódio, mas não necessariamente tem que ser assim, né, para todas as pessoas, mas a corrida em si, na verdade, a linha de chegada é um marco muito legal, né? É uma coisa que você passa ali e realmente aquilo traz para você uma autoconfiança, um poder de que você é capaz, né, de ser mãe e de conquistar outras coisas na sua vida, seja no esporte ou seja profissionalmente. Então, a corrida trouxe isso para mim, trouxe essa segurança, esse poder, né, de conquista e de vitória. Muitas mulheres profissionais, atletas, têm uma certa dificuldade de conciliar o lado profissional, o lado esportivo e a família. Como você consegue conciliar aí o esporte, as corridas, os treinos e também o papel de mãe, de esposa? Como que você faz para conciliar tudo isso? Então, eu costumo dizer que para qualquer coisa que você quer fazer na sua vida, você tem que se dedicar e ter disciplina para aquilo. E acho que a palavra disciplina é uma das palavras-chave que eu uso na minha vida, né? Disciplina para tudo. Então, você tem que ser disciplinada para você conseguir cuidar dos seus filhos, para você conseguir cuidar da sua casa, para você conseguir colocar o esporte. Então, eu crio rotinas na minha vida, né? E aí, acho que isso é o maior segredo, assim, para todo mundo. Então, por exemplo, alguém que queira colocar o esporte na vida, uma atividade física, seja ela corrida ou qualquer outra, a disciplina e a rotina são papéis fundamentais para que você tenha sucesso naquilo, né? Então, se você quer começar uma dieta ou se você quer começar um esporte, a disciplina, a rotina, você ter o dia certo, a hora certa de você fazer cada coisa, vai fazer com que você tenha sucesso naquilo. Então, você tem que organizar a sua vida da forma que você consiga se adaptar. Então, não é fácil, não é assim tranquilo, mas é possível sim para todo mundo. Então, você ter um dia, um horário e você encaixar as coisas naquele horário. Então, por exemplo, você tem que ver o horário que você consegue deixar as suas crianças em algum lugar, ou com alguém, ou na escola. Então, naquele horário é aquele horário que você vai conseguir treinar. Tem gente que consegue treinar de manhã, tem gente que consegue treinar mais à noite. Então, isso depende muito da rotina de cada família, né? Se o seu marido chega cedo, se o seu marido chega tarde. Mas eu acho que é você sentar primeiro, organizar as coisas que você tem que fazer, ver quantos dias da semana você é capaz de você treinar. Isso tudo diante de uma rotina familiar que você tem. Mas eu acho que o mais importante é você acreditar que aquilo vai fazer bem para a sua família, né? Porque hoje, por exemplo, a corrida faz bem não só para mim, como para minha família. Então, porque é um momento meu de lazer, é um momento meu que eu tenho para eu respirar um pouco, para eu me aliviar, para eu, né, tirar o estresse, de repente, que eu tenho até da minha família. E quando eu volto muito mais leve, né, para eles. Então, muitas vezes as mães sentem culpa, né, de sair de casa para treinar. Vou deixar meu filho, né, 3 vezes por semana, 1 hora, né, com a minha funcionária ou com a minha mãe, para eu treinar, né, achando que aquilo é uma coisa ruim. E aquilo pode ser benéfico também para a sua família, porque se você ficar 100% às vezes dentro de casa, enclausurada, só com a sua família, quando seu marido chegar do trabalho, você vai estar tão estressada que às vezes você passa o seu estresse, o seu nervoso para seu filho, para o teu marido, que também não é legal. Então, de repente, você ter um momento só seu, nem que seja 1 hora por dia, nesse dia todo, aquilo vai te trazer um bem não só para você, quanto para sua família. E mostrar para teu filho e para o teu marido o quanto aquilo faz bem para você e para a família, né? E eu uso muito isso como um exemplo para os meus filhos, né? O quanto a minha dedicação e o quanto o meu amor pela corrida são importantes, e eu quero que eles sigam esse exemplo. Que um dia eles tenham um amor ou uma paixão por algo e se dediquem tanto quanto eu me dedico à corrida. Então, eu acho que a maior forma de você educar um filho é com o seu próprio exemplo. Então, eu mostro para eles o quanto aquilo é bom para mim, o quanto eu preciso me dedicar, o quanto eu preciso me esforçar para que eu tenha sucesso, né? Então, eu acho que antes da culpa, você colocar aquilo como uma coisa boa. Legal. E também tem essa parte da família participativa, né? Hoje em dia, sim, as muito. famílias todas acabam interagindo, seja no lado profissional da mãe,
o pai suprindo ali um pouco. Existe isso? O seu marido, ele supre, assim, quando você está num período de treinamento ou se preparando para uma prova importante, ele fica lá com as crianças, fazendo esse papel também de te ajudar? Sim, eu acho que é fundamental que haja também uma parceria, né, em tudo isso. E eu acho isso bacana, né, que um casal seja parceiro um do outro, né? Você, de repente, na profissão, no lado profissional dele, ele, de repente, na parte da maternidade, paternidade. E hoje, sim, eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho um parceiro que me entende e que me ajuda. Então, por exemplo, às vezes, final de semana, a gente se reveza. Um sábado de manhã é o sábado que eu treino. Então, as manhãs, eu me dedico totalmente aos meus treinamentos, que são muito longos. Então, os meus filhos ficam com ele. E a tarde é minha. Então, às vezes, né, e às vezes, domingo, ele fica... vai para a academia, que ele também treina, e eu fico com as crianças. Então, há sim, uma parceria e uma divisão de tarefas. E isso, eu acho que isso é muito importante. Isso é importante e saudável para qualquer casal, qualquer família, né? Sim, exatamente. E como que a sua família, em geral, lida com a Débora atleta, com o que você se tornou? Bom, vou começar com meus filhos, né? É muito legal e muito gratificante para mim, porque eles são pequenos, mas eles já entendem a minha paixão pelo esporte, principalmente pela corrida. E quando eu chego, né, na verdade, hoje eu me programo, eu faço planejamento de provas, então eu vou para as provas para competir, né? Eu faço algumas provas e vou realmente para competir. E hoje eles quando eu chego em casa, eles já esperam o troféu, né? Então, se eu não chegar com o troféu ali, o negócio já fica... mas é muito bacana, porque assim, é muito legal eu chegar e ter o amor deles, sabe? E ter esse carinho deles já saberem que a mãe deles é uma atleta, escolheu isso, né? E eles entendem, eles participam muito comigo, né? O meu marido sabe o quanto eu me dedico, né? E o meu amor pela corrida. Então, ele torce muito por mim, né? E quando eu chego com um troféu, eles não conseguem muitas vezes, na maioria das vezes não conseguem comigo, porque as corridas começam sempre muito cedo, eu tenho que chegar às 6 horas da manhã. E às vezes até eu viajo para correr, né? Mas eles ficam na torcida e festejam muito comigo quando eu pego o pódio. Muito legal. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma pausa para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Débora Rampazzo no Fala aí, Jô. Estamos de volta com o Fala aí, Jô. Nessa noite, nossa entrevistada é a atleta Débora Rampazzo. Débora, você tem um perfil no Instagram que é um sucesso, com aproximadamente 20 mil seguidores, que se chama A Louca que Corre com K. Por que você criou esse Instagram e qual foi o objetivo dele? Então, na verdade, eu criei o Instagram meio que sem querer para começar a colocar a minha rotina diária, né? Na verdade, eu comecei a incentivar muitas outras mães, né, que estavam na mesma situação que eu, amigas minhas, né, que não corriam. E aí eu fui chamando outras mães para começar a correr, e eu incentivava muitas pessoas a correrem. E aí eu postava algumas corridas que eu ia fazer, eu postava alguns treinos meus, e uma amiga minha falou, nossa, por que você não faz um Instagram e incentiva mais pessoas, não só as pessoas que estão próximas a você, a correrem também, e a mostrar o quanto isso é benéfico para elas, né, e fazer bem para outras pessoas também. Aí eu falei, bom, bacana, vou começar a fazer isso até para que as pessoas vejam realmente o que é possível. E foi aí que eu abri meu Instagram para público. E aí eu fiquei até um pouco assustada no começo com quantas pessoas começaram a me seguir e a curtir. Mas foi uma coisa muito natural, assim, não foi proposital. Vou abrir um Instagram para ter muitos seguidores, porque na época eu nem sabia direito usar o Instagram. E foi realmente para eu ter um lugar onde eu pudesse postar as minhas coisas e poder divulgar e conhecer outras pessoas. E no fim, eu comecei a ter acesso também a outras pessoas que faziam a mesma coisa. E, na verdade, hoje é uma troca de energia muito gostosa, não só das pessoas que me veem, né, como minha também, né, de eu receber um carinho muito grande das pessoas, de eu receber motivação delas, de eu conhecer pessoas com histórias lindas, né. Eu digo que a corrida
ela traz assim histórias encantadoras pra gente, né? Tem pessoas que começaram a correr por N motivos. Cada pessoa começa a correr por vários motivos. Algumas querem emagrecer, outras têm alguma doença e conseguiram ficar bem com a corrida. Outras pessoas correm simplesmente porque têm estresse, querem liberar o estresse por conta do trabalho. Tem pessoas que começam a correr porque sentem falta de ter um momento social. Tem pessoas que perderam alguém e encontraram na corrida uma ligação muito forte. Então, a corrida ela é encantadora por esse motivo. E eu conheci muitas histórias lindas através do Instagram. E conheci muitas pessoas que começaram a correr depois que me viram e depois que conheceram a minha história e do quanto eu consigo tirar proveito da corrida, o quanto a corrida me faz bem. Hoje eu falo que eu sou eternamente assim, apaixonada pela corrida. Eu acho que eu vou correr o resto da minha vida, se Deus quiser. Né? E eu tento passar para as pessoas no meu Instagram hoje exatamente a vida real que eu tenho. Né? E tudo que eu coloco no Instagram é realmente como eu sou. Né? Não tem nada mais nem nada menos. E a única coisa que eu tento, meu Instagram não é comercial, meu Instagram é totalmente pessoal e é realmente para essa troca de energia, para eu poder mostrar para as pessoas que você pode correr, que você pode ter uma vida saudável, que você pode mudar a sua vida através da corrida. Eu mudei a minha alimentação, eu mudei o meu estilo de viver, né? E o meu estilo de pensar até com a corrida. Né? Eu me transformei numa mulher que eu nunca tinha sido. Né? Eu sou muito mais forte, muito mais segura hoje por conta da corrida. A corrida ela faz com que você se desafie todos os dias, ela faz com que você tenha uma capacidade que você acreditava não ter. Então é isso que eu tento passar no meu Instagram. Né? Eu passo as minhas conquistas que eu tenho, passo as minhas dificuldades, né, que todo mundo tem. E tento ajudar as pessoas da melhor forma possível. Eu respondo todos os comentários, os meus directs que eu recebo, eu respondo. Então, o Instagram, hoje, ele é para isso. Ele é para motivar as pessoas e para que eu tenha também essa troca, essa motivação. Isso é interessante porque as mídias sociais, as redes sociais, hoje, elas têm um papel fundamental na vida de quase Sim. todas as pessoas. Né? Sim. E é bem legal porque você acabou se tornando da qualidade de vida. Isso é bem importante para os nossos jovens hoje, principalmente, né? Que acabam Sim. caindo em vícios, em coisas que não devem fazer. E se eles começarem cada vez mais a seguir pessoas com o seu exemplo, isso é muito importante. Né? Sim, não só os jovens, como as mulheres também, né? Uma das coisas que eu mais prezo no meu Instagram é a veracidade, porque hoje em dia, com a rede social, existe muita informação, né? E muitas informações não são reais. Então, o que eu tento passar para as pessoas e que eu sempre dou a dica é que as pessoas se informem realmente quem elas estão seguindo, né? Hoje em dia, a mídia, na verdade, às vezes impõe algumas coisas para as pessoas que não são reais, né? Então, o corpo hoje é muito mais importante. Por exemplo, eu tenho um corpo magro, um corpo definido, mas esse não é meu objetivo hoje, né? Na verdade, isso é resultado de um trabalho que eu faço de atleta, né? Então, eu acho que isso tem que ser secundário. Você não tem que fazer exatamente só para ter um corpo. Eu acho que isso daí é resultado de um trabalho, de uma alimentação adequada. Uma coisa que eu sempre coloco no meu Instagram e que eu sempre falo em todas as entrevistas que eu faço é que para as pessoas nunca façam nada sozinha, para que procurem sempre um profissional da área de saúde, da área do esporte, para te orientar. Porque hoje em dia a gente tem muita informação e às vezes essas informações não são tão benéficas, né? Então, é isso que eu tento sempre passar, para que as pessoas, sim, sigam um exemplo, mas de pessoas reais, né? Não de filtros do Instagram, não de número de seguidores, isso não importa, né? O que importa, na verdade, é o conteúdo e se aquilo que a pessoa está te passando é realmente real. Não existe, né? Hoje, você abre o Instagram, você vê um exemplo de propaganda de margarina, isso não é real, né? Todas nós temos dificuldades, todas nós temos problemas, né? E a gente não está feliz todo dia,
né? E você não consegue um corpo maravilhoso, né? Perfeito, né? Às vezes, na verdade, você nem precisa de um corpo perfeito, né? E não é isso só que importa, né? E hoje em dia existem coisas não tão legais, né, para que se tenha um corpo perfeito, né? Hoje em dia as pessoas estão saindo um pouco da saúde e usando coisas que não são bacanas e não têm a menor noção do risco que elas estão correndo, né? Então procure sempre pessoas reais e profissionais para te ajudar a ter realmente qualidade de vida. E você comentou que você mudou muita coisa depois de ter se transformado numa atleta. Como que é hoje a sua dieta, a sua rotina, a questão estética para você? Como que fica? Então, hoje eu tenho profissionais que trabalham comigo. Eu tenho um treinador de corrida, que é o responsável pela parte técnica da minha corrida e toda a preparação física. Eu tenho uma nutricionista, que prepara toda uma dieta específica para os meus treinamentos. Eu tenho um fisioterapeuta que cuida da minha prevenção de lesões. Então, eu faço tudo muito bem orientado. E uma coisa que eu sempre falo é que cada pessoa é única. Então, o meu treinamento não serve para outra pessoa, assim como a minha dieta não serve para outra pessoa. Eu mudei realmente todo o meu estilo de vida, por quê? Porque eu percebi que ser saudável hoje me faz muito melhor, eu me sinto melhor, né? Estar magra não é só uma questão de estética. Eu adoro estar magra, né? Toda mulher acho que gosta de estar magra, de estar bonita, isso mexe com a sua autoestima. Mas mais do que isso, eu me sinto muito bem, né? Então eu me alimentar de forma saudável vai me trazer um bem-estar muito maior do que eu, né, me alimentar com produtos que não são bacanas. Sem radicalismo, porque eu também sou super contra radicalismo, então não é porque eu quero ter um corpo saudável, porque eu treino, que eu não posso de vez em quando tomar um vinho com meu marido, ou eu não posso, por exemplo, ir numa lanchonete comer um hambúrguer. Equilíbrio, eu acho que faz parte de tudo, mas a base da minha alimentação hoje é uma base saudável, é uma alimentação saudável, e um treinamento muito pesado. Eu, como treino para performance, eu tenho um treinamento muito pesado. Eu treino de 2 a 3 horas por dia, todos os dias. Eu me alimento de forma realmente muito saudável. Eu tenho que ter alimentos e suplementos para suprir a quantidade de treino que eu tenho hoje. E tem a parte preventiva, que é para não me machucar. Então, essa parte realmente física, a gente tem que ter toda uma preparação mesmo. E quais são as suas maiores dificuldades hoje? Eu acho que a maior dificuldade minha, acho que a maior dificuldade de todas as mulheres ou todos os homens também, é manter o equilíbrio, né? Você conseguir, no meu caso, por exemplo, conseguir treinar, ter tempo para cuidar da minha família, dos meus filhos, e conseguir conquistar os meus objetivos, né? Conseguir performance, conseguir meu pódio, e tudo isso ao mesmo tempo, porque a gente é mãe, a gente é um corpo só, né? E ter uma cabeça bacana, porque o esporte ele precisa que você tenha uma cabeça muito legal para que você consiga treinar e nunca desista. Então, eu acho que a maior dificuldade é ter esse equilíbrio. Mas eu acho que ao longo do tempo e ao longo da experiência, você vai adquirindo isso, sim. E me fala uma coisa, Débora, qual o conselho que você dá para as pessoas que nunca pensaram em fazer atividade física, que nunca correram, e agora estão predispostas a começar? Tentem. Se dê esse direito de você tentar algo diferente na sua vida e acreditar que você é capaz, né? Eu vou dar um exemplo meu e acho que serve isso para todas as pessoas, né? A corrida mudou a minha vida de tal forma que eu não consigo mais viver sem a corrida. Não só pela parte física de eu conseguir correr, mas principalmente pela parte mental. A corrida te desafia de uma forma tão, tão grande e te faz acreditar que você é capaz de qualquer coisa nessa vida. Então, a corrida, você tem que ter paciência, você tem que persistir muito, você tem que se dedicar muito, mas no fim de tudo isso você tem uma conquista tão grande que aquilo faz com que você faça tudo aquilo novamente. E aí você aplica isso na sua vida, né? Se você consegue correr, se você consegue se desafiar, se você consegue acreditar e ser capaz de ir cada dia mais além na corrida, você consegue fazer isso na sua vida. Então,
tente, né? Experimente alguma coisa nova e tenha um tempo só para você. Cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde e cuide de você, porque acho que é o melhor bem que a gente tem que fazer na nossa vida é para nós mesmos, é cuidar do nosso corpo, que é onde a gente vive, né? Então, eu sou apaixonada por corrida, eu sou suspeita para falar, mas experimentam, corra, tenha aquele gostinho de ter a endorfina no teu corpo, de ter aquela sensação de conquista, né? De que eu posso, de que de quem nunca conseguiu correr nem 1 quilômetro, sabe? Se você conseguir correr 100 metros, você já é um guerreiro, sabe? Já é vitorioso. E que dê essa oportunidade de conhecer isso. É prazeroso demais, é muito bom. E se eu pudesse, eu diria para o mundo inteiro, corram. Então, realmente, a corrida mudou a sua vida. Demais, para sempre. Maravilha. Débora, se as pessoas quiserem te achar, então, é só mandar uma mensagem para o seu Instagram, que é o @loucaquecorre, louca com K, louca que corre. Bem do jeito que eu estou falando. LOKAQUECORRE. Louca que corre. É isso? É isso mesmo. Eu vou adorar conversar com todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser apenas bater um papo, ou quiser conhecer a minha história, a minha rotina, né? Eu vou adorar e será um prazer conhecer com todos vocês. E a sua mensagem final para o nosso... Fala aí, Jô. A minha mensagem acho que é isso que eu acabei de dizer agora, né? Eu amo corrida, eu sou apaixonada por corrida. E o meu desejo é que as pessoas realmente encontrem no esporte uma maneira diferente de viver. Bom, pessoal, o que é bom dura pouco. Eu entrevistei hoje a atleta Débora Rampazzo, a louca que corre. Aqui eu agradeço imensamente a participação no nosso programa. Desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta. Até lá.